primeiro lugar, fale comigo se você puder. Cristo venceu o pecado. Louvado seja Deus. Irmãos, é terrível, é horrível, é horripilante, é monstruoso, é repugnante ver pregador falando com as pessoas sobre, como se os problemas das pessoas, se o problema da pessoa fosse o casamento, como se o problema da pessoa fosse a doença, como se o problema da pessoa fosse a falta de dinheiro. A gente não entendeu o cristianismo quando a gente está centrado nessas coisas. Quando é isso que mexe com a gente, sabe? É isso que nos preocupa, que nos aflige, que nos faz levantar do lugar e agir. Em primeiro lugar, vamos falar juntos. Cristo venceu o pecado. Leia Romanos 8, 3 junto comigo, por favor. Romanos 8, 3, vamos ler juntos. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, ou seja, por causa do pecado, a lei não podia tratar, vencer, tirar os poderes do pecado. Era impossível a ela. E olha o que o texto está falando. Deus então enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança, ele não era pecaminoso, mas ele veio em semelhança de um homem pecador, como eu e você. E o que ele fez, irmãos? Olha, e por causa, no tocante ao pecado, por causa do pecado, e com efeito, vamos falar juntos bem forte, condenou Deus na carne o pecado. Aleluia. Deus venceu, Deus aniquilou, Deus neutralizou o pecado, Deus extinguiu o pecado na carne do seu Filho. Ele foi na raiz. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 5, 21, irmãos. Juntos. Aquele que não conheceu pecado, aquele que não experimentou o pecado, não praticou o pecado, não havia pecado nele. O que Deus fez com ele? Com seu Filho? Ele o fez pecado. Ele colocou, imputou os nossos pecados no seu Filho, colocou os nossos pecados, o pecado e os nossos atos pecaminosos, Deus colocou, imputou, colocou na conta do seu Filho, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Será que nós entendemos isso, irmãos? Eu era, principalmente antes de me converter a Cristo, e ser salvo por Cristo, hoje ainda parcialmente, em grande medida ainda sou, mas eu era só pecado, só pecado, só pecado. E Deus pegou todo o meu pecado, toda a minha natureza depravada, e todas as minhas ações depravadas, rebeldes, tão ultrajantes a Deus. Deus pegou tudo isso, colocou no seu Filho. Deus fez dele o meu pecado, pegou a justiça dele e colocou sobre mim, atribuiu a mim, creditou na minha conta. Primeira João 2, 1 e 2, leia comigo, por favor. Será que eu vou me alegrar com o quê? Com o que eu vou me alegrar? E com o que eu vou me deprimir?
Ele levou sobre si o meu pecado e me revestiu da sua justiça. O que é que tem de me alegrar? O que é que tem de me entristecer, de me fazer viver deprimido? O que é que tem de me fazer viver com desespero? Primeiro João 2, 1 e 2, querido. Leia comigo. Olha isso, olha isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se eu sou justificado, se eu sou justiça de Cristo agora, eu odeio o pecado e luto contra ele. E faço tudo que está ao meu alcance no Espírito Santo, na palavra, para não pecar. Mas olha ainda, se eu pecar, quando eu peco, olha o que acontece ainda. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele carregou o meu pecado, e agora quando eu peco, Ele me defende. Ele me isenta, Ele me livra, Ele me absolve pela sua infinita graça, pelo seu sangue, na presença do Pai. Porque olha o que diz o verso 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele desvia a ira de Deus de mim, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isto é, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar cada pecador. Louvado seja Deus. Irmãos, esses versículos significam simplesmente isso. Cristo venceu o maior monstro do ser humano. Cristo venceu o verdadeiro lobo do homem, que é o pecado. Então eu pergunto, por que nós vamos ficar aflitos? Por que nós vamos viver aflitos com pandemia, ou necessidades, ou problemas? Se já vencemos a fonte e a causa de tudo isso, que é o pecado, estamos sendo redimidos de todas as consequências, dores e aflições do pecado. Veja agora comigo, abra sua Bíblia, por favor, esse texto não está no slide. Romanos 8. Romanos 8. Um, 2, 15, 18, 31 e 32. Abre Romanos 8, 1, 2, 15, 18, 31 e 32. Quem puder, leia comigo. Diz assim: primeiro, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. 2, por quê, irmãos? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão ao diabo, ao pecado, aos problemas da vida, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ele está dizendo aqui, irmãos, que um filho de Deus, ele não vive atemorizado, deprimido, aflito, ansioso, porque ele tem agora o espírito de filho de Deus que clama, Abba, Pai. Ele sabe que o Pai cuida dele, que o Pai faz o melhor por ele. Ele não vive atemorizado. Verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Além de toda graça, cuidado, provisão de Deus para nós aqui, ainda tem a glória a ser revelada em nós. Tem a plenitude da vitória. A plenitude da vitória. Agora o verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas
Se Deus é por nós, quem será? Ou seja, quem prevalecerá contra nós? Quem nos derrotará? Quem nos escravizará? Quem nos destruirá? E ainda o 32 juntos. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Todas as coisas. Aquilo que você não tem aqui, irmãos, que a gente não tem, não experimenta aqui, não vai nos fazer falta, não. Porque se nós não alcançamos, não conseguimos, é porque não foi o propósito de Deus, então não era o melhor para nós. E vamos ter lá. Vamos ter lá. Porque Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Queridos, o que essa passagem quer dizer? Agora, agora, eu e você, todo cristão bíblico, agora, nós não temos culpa, nós não temos Deus contra nós, nós não temos o inferno nos esperando, agora nós temos o pleno favor divino, agora nós temos toda a vitória sobre o mal, agora nós temos a vida e paz para sempre. Então, por que nós vamos viver? Por que não vivemos contentes e otimistas? A vitória de Cristo garantiu o otimismo cristão bíblico, que a Bíblia chama de esperança. Estude Romanos capítulo 8 depois. É isso, queridos, é isso que o mundo precisa ver em nós, o otimismo, a esperança, a fortaleza do Evangelho. É isso que o mundo precisa ver no cristão em toda circunstância. Se alguma coisa que não seja o pecado deliberado nos faz viver ansiosos ou desesperados, nós não somos cristãos, somos humanistas. E lembra disso, eu já falei aqui, só tem dois métodos de salvação, só tem duas religiões, a religião da graça e a religião das obras. Lembre disso, só tem duas religiões, a da graça e a das obras, e só tem duas filosofias, duas, o humanismo secular e o cristianismo bíblico. Se você não é cristão bíblico, você está no humanismo secular, e pode começar a chorar. Se alguma coisa que não seja o pecado deliberado nos faz viver ansiosos ou desesperados, nós não somos cristãos, nós somos humanistas. Segundo, o que Cristo venceu? Juntos, Cristo venceu o diabo. Vamos falar juntos? Cristo venceu o diabo. Primeiro ele venceu o pior inimigo, o pecado que entrou em Satanás e depois entrou no ser humano. Mas Cristo venceu também aquele que derrubou o ser humano, que depois do pecado é o pior. Marcos 3, 27. Acompanhe comigo aí, leia, Marcos 3, 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E a palavra amarrá-lo aqui você pode traduzir como derrotá-lo, que não tem nada errado. Ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro derrotá-lo, e só então lhe saqueará a casa. E é isso que Jesus está fazendo, porque Ele derrotou Satanás. Desde a sua primeira vinda Ele está saqueando a casa do inimigo.
Agora veja Hebreus 2,14. Pode ler comigo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse, ou seja, derrotasse e assim garantisse a destruição daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na sua primeira vinda, Cristo derrotou Satanás, garantiu a destruição dele. Olha Apocalipse 12:9 de Apocalipse. E foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Sabe o que o diabo está fazendo? Todas as desgraças que está fazendo na terra? Porque ele é um inimigo derrotado. Louvado seja Deus! E Apocalipse diz que é porque também ele sabe que pouco tempo lhe resta para ser destruído totalmente. Colossenses 2,15, olha aí. 2,15. E despojando, Cristo, despojando os principados e as potestades, todo o império de demônios, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. O que significa isso, irmãos? Significa que Satanás e seus demônios estão vencidos e condenados. Agora eles ainda estão trabalhando no mundo, mas apenas cumprindo propósitos específicos de Deus, inclusive para com a própria igreja. Satanás e demônios estão trabalhando no mundo, sim, estão presentes aí, sim, mas apenas cumprindo propósitos específicos de Deus. Propósito que Deus tem para com a própria igreja, de cumprir esses propósitos, tendo como instrumentos o diabo e seus próprios demônios. Veja Apocalipse capítulos 12 e 13, depois. E qual será o fim? Qual será o destino do diabo e os demônios? Leia comigo, Apocalipse 20, 10. Qual é o fim e destino deles? Apocalipse 20, 10. Juntos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão o quê? Atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Esse pessoal aqui não sabe o que é tormento. Você está com medo da grande tribulação? Você está com medo? Memoriza Apocalipse 20, 10. Os causadores da grande tribulação, esses sim saberão o que é tribulação, o que é tormento. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse versículo está falando da condenação, do tormento eterno de três seres: o anticristo, o falso profeta e o inspirador deles, Satanás. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Judas 1,6. Leia comigo, o que vai acontecer com os demônios? E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Os demônios estão guardados para o juízo e a condenação eterna. Tanto que em Mateus Jesus diz que o inferno é preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, diante disso eu pergunto: será que nós estamos permitindo que inimigos vencidos e condenados nos façam prostrados no medo, na ansiedade, na depressão ou no desespero?
Será que nós estamos permitindo isso? Lembremos que o império das trevas também se utiliza de circunstâncias, de acontecimentos, para nos deprimir e nos derrotar. Mas olha o que nós temos que fazer para com eles. Como nós devemos enfrentar o império das trevas? Ao invés de permitir que inimigos vencidos, condenados, ao invés de vivermos prostrados por eles, no medo, na ansiedade, na depressão ou no desespero, o que nós temos que fazer em relação ao império das trevas? Em vez de deixar que eles nos enganem, nos manipulem, nos subjuguem, o que devemos fazer? Olha Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Efésios 6, 11 e 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, depois de terdes tomado posse da vitória de Cristo, permanecei inabaláveis. E ainda Tiago 4,7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo. Sujeitai-vos a... O problema é que muito crente não quer se sujeitar a Deus, ele quer fazer a vontade dele na vida. Aí o diabo não vai fugir mesmo. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ainda Apocalipse 12, 11. Eles, pois, os cristãos, venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. Meus irmãos, é com esse tipo de ousadia que nós tomamos posse da vitória de Cristo sobre o império das trevas. Qualquer coisa menos que isso é vitimismo. Vitimismo, que é uma das marcas do humanismo secular. O cristão vive com ousadia. Ele não dá lugar para o diabo, ele toma a armadura de Deus. Ele se sujeita a Deus e resiste a Satanás. E ele enfrenta o inimigo com o sangue de Cristo, com a palavra de Deus. Mesmo diante da morte, não ama a própria vida. Com esse tipo de ousadia, de coragem, de postura cristã, bíblica, postura do Espírito Santo, o cristão toma posse da vitória de Cristo em toda circunstância, em toda aflição, em toda tribulação. Ele toma posse da vitória sobre o império das trevas. Qualquer coisa menos que essa ousadia, irmãos, é vitimismo. E isso é humanismo secular.